serve por meio é gratuito. Por causa da minha cervical, quem não sabe, eu posso ter 3 hérnias na cervical. Então, se ficar com o pescoço para lá e para cá, depois eu não durmo de dor no pescoço. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Diz assim: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com médicos e despreendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Até aqui. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Essa passagem bíblica, a pastora que gosta muito desta passagem. Amados, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que sofria de uma hemorragia já há 12 anos. O tema da mensagem é a mulher do fluxo de sangue, 5 dicas para receber o milagre. 5 dicas para você receber o milagre. Primeiramente, eu quero dizer para você que há uma história por trás dessa história. Segundo alguns historiadores, essa mulher tinha aproximadamente 24 anos de idade. Provavelmente, com 12 anos de idade, ela teve a sua primeira menstruação. E quando teve a primeira menstruação, era uma alegria para a família, porque a moça estava numa nova fase da sua vida, a menina. Só que passou-se 4, 5 dias, que era normal de uma menstruação, e essa menina não parou. E foi se passando os dias, e nada disso passar. Então a família começa a recorrer aos médicos. E quando a Bíblia diz que ela padeceu na mão dos médicos, como uma pessoa pode padecer? É como era um caso raro, não era um caso normal. Eles vão tentar de tudo para curá-la. Vão fazer testes nela para ver se alguma coisa pode estancar essa hemorragia, se alguma coisa pode fazer parar esse fluxo que ela tinha. Quando diz que gastou tudo que tinha ou que possuía, quando uma família nascia uma menina, a família já se preparava, porque esta menina, quando ela fosse embora, teria que se levar um dote, uma parte da herança. Por isso que eles não gostavam muito quando nascia a menina,
Porque a menina não somava, a menina diminuía. Diminuía a herança e ela ia embora. E quando ela se casava, ela não fazia mais parte da família dos pais, mas a família do esposo. E o filho homem era diferente. O filho homem, ele somava e trazia riqueza, porque o filho homem nunca ia embora. O filho homem sempre ficava com o pai. Por isso que tinha tribos na época. E quando ele casava-se com uma moça, ele trazia a moça de uma família para a família e ainda trazia uma parte da herança junto com ela. Então, provavelmente, quando disse que gastou tudo que tinha ou possuía, era o dote que ela tinha direito. Mas quando acaba isso e começa a dar, vamos dizer, prejuízo para a família, e agora o fruto não para e os médicos não resolvem, e daí entra outra coisa, a lei. A lei em Levíticos capítulo 15, depois você pode ler na sua casa todo o capítulo se você quiser, fala sobre o fluxo, quando uma pessoa tinha fluxo de sangue ou hemorragia, essa pessoa se tornava uma pessoa imunda. E o pior é que essa pessoa não só se transformava imunda, essa pessoa se transformava em alguém em que tudo que ela tocava era contaminado. Se deitava numa cama, a cama era imunda. Se sentava numa cadeira, a cadeira era imunda. Se comia num prato, o prato era imundo. E tinha um processo de purificação, amados, para que aquilo que ela tocou fosse purificado. Ou seja, não tem como você conviver com uma pessoa que é imunda. E daí o que eles fazem? A história diz que tinha um lugar, e esse lugar era chamado o Vale dos Rejeitados. Neste lugar, irmãos, tudo aquilo que era imundo, tudo aquilo que, vamos dizer assim, que trazia algum tipo de pavor para a sociedade, alguma deficiência, essas pessoas eram levadas a este vale. Lá neste vale tinha uma casa, tinha pessoas que cuidavam dessas pessoas, e elas ficavam lá. É como se quisesse tirar da sociedade aquilo que incomodava a sociedade, aquilo que não agradava os olhos da sociedade, e eles ficavam nesse vale, o Vale dos Rejeitados. Mas essa mulher agora de 24 anos, ela ouve falar de um homem chamado Jesus. A Bíblia diz no versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Aleluia. Você sabe o que é você estar num lugar onde o nome já diz rejeitado. Você pode ter certeza que talvez a mãe mais sensível, porque os homens naquela época eram muito mais piores do que são agora, no sentido de sensibilidade. Pode ter certeza que o pai nunca visitou ela lá, mas a mãe provavelmente, talvez nos primeiros anos, até visitou. Mas chega um momento, irmãos, que até as pessoas, até a família acaba desistindo daquilo que não tem mais solução. E ela está lá neste vale, e ela ouve falar de Jesus. O que disseram para ela, não sei, mas falaram de Jesus. E quando se fala de Jesus, irmãos, nasce uma esperança no coração daquele que ouve. Quando se ouve falar de Jesus, amados, até aquilo que é impossível para nós, amados, a gente começa a ver que há uma possibilidade, porque tem alguém que pode fazer algo pela gente que ninguém pode fazer. Glória a Deus, Pai. E ela ouve falar de Jesus. E a primeira dica para você receber um milagre: nunca deixe de ouvir falar de Jesus. Porque quando você ouve falar de Jesus, irmãos, aleluia, você pode ter passado um dia destruído, você pode ter passado um dia triste na sua vida, pode ser que tudo deu errado na sua vida, mas quando você ouve falar de Jesus, aleluia, até o coração cansado se fortalece, até o fraco se sente forte, até o desanimado recebe ânimo, e muitas vezes até aquilo que está quase morto ressuscita de novo. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus é bom demais. Aleluia.
E ela ouve falar de Jesus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ele é a palavra. Quando a gente fala da palavra, a gente está falando de Jesus, e ouvir falar de Jesus muda a nossa maneira de pensar e de agir. Por isso a importância de ouvir. Por isso a importância, aleluia, de você também falar de Jesus. Aleluia, assim como a gente precisa muitas vezes ouvir. Tem pessoas que às vezes estão tão perto da gente que precisavam ouvir falar de Jesus, e a gente conhece Jesus, a gente sabe do que Jesus fez, a gente sabe do que Jesus faz, e muitas vezes algo que Ele fez na nossa própria vida, nós não temos coragem de falar para alguém. Às vezes Deus coloca alguém perto de você, às vezes até não é essa pessoa que está precisando, mas o que você falar para ela, ela vai levar ao vale dos rejeitados, ela vai contar lá no vale dos rejeitados. Aleluia. Essas pessoas diariamente, às vezes, eles iam para a porta da cidade, porque não tinham nem direito de entrar na cidade. Eles ficavam na porta da cidade, sentados, pedindo esmola, pedindo algo, pedindo alguma coisa para as suas necessidades. Aleluia. Talvez alguém que estava na porta da cidade ouviu falar de Jesus, correu no vale dos rejeitados e disse: olha, tem um homem aí na cidade, estão dizendo que ele cura cego, que ele faz surdo ouvir, mudo falar, estão dizendo que até morto ele já ressuscitou. E quando a menina ouve, ou melhor a mulher agora ouve falar disso, ela diz no seu coração: pode ser ele que vai me curar. Primeira dica: precisa se ouvir. Aleluia. Nós precisamos aprender a ouvir falar de Jesus. E aí a importância de você estar na igreja muitas vezes, porque muitas vezes na sua casa você só ouve problemas, no seu trabalho você só ouve problemas, na sua escola você só ouve coisas que não deve ouvir. Mas a igreja, ele é o centro, ele é o tema central, ele é o personagem principal, ele é tudo nesta casa, e nós nos reunimos aqui para falar dele, para pregar dele, para dizer o que ele faz, para dizer para você sobre ele. Aleluia. Ouvindo falar de Jesus, aleluia, lá no vale dos rejeitados. Porque uma pessoa com fluxo de sangue, com hemorragia, se ela ficasse andando na cidade, ela seria apedrejada, porque estava colocando todos em risco. Porque estava colocando todos em risco de serem impuros. E ela, ouvindo falar de Jesus, diz a Bíblia, verso 27. A minha mensagem está baseada em dois versos, 27 e 28. A Bíblia diz que ela veio por detrás dele. Escute o que eu vou dizer para você. Ela ouve falar de Jesus, mas quando a Bíblia diz que ela veio por detrás dele, entenda que ela saiu do seu lugar e foi ao encontro dele. A segunda dica para quem quer receber um milagre: não fique só ouvindo, vá ao encontro dele. Não fica só ouvindo falar dele, vai procurá-lo, vai encontrá-lo, vai ter um encontro com ele, vai aonde ele está. Ela vai até ele. Tem pessoas que querem receber bênção, querem receber milagres, e estão esperando que o milagre venha até eles. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse o que, pastor? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, se você está oprimido, se você está sobrecarregado, a Bíblia diz que Jesus diz: vinde a mim. Em Marcos 10:49, uma coisa me chama a atenção do cego Bartimeu.
Primeiro que ele também ouve falar de Jesus, no verso 46, ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando, e entenda que não era a primeira vez que ele ouve falar desse nome, porque senão ele não estaria clamando por ele. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes, assentado à beira do caminho, sobre aquilo que Jesus estava fazendo nas outras cidades, e agora ele ouve que Jesus está passando por ali, e todos nós conhecemos a história. Ele clama a Jesus, e muitos mandam calar a boca, ele continua clamando cada vez mais. Mas o que me chama a atenção é que no verso 49 Jesus parou. Ele consegue fazer Jesus parar, mas Jesus não volta para trás. Jesus não vai até ele. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus mandou chamá-lo. A Bíblia diz que eles dizem para ele, Marcos 10:49, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E a Bíblia diz que ele dá um salto, se levanta, joga fora a sua cama e vai ter com ele. Ou seja, Jesus não vai até ele, é ele que precisa ir até Jesus. A gente quer que Jesus venha até a gente, irmãos. E alguns até fazem chantagem. Alguns até fazem chantagem com Jesus. Se o Senhor não vir até mim, eu não vou até o Senhor. Pois é nós que precisamos. E quem precisa ir ao encontro dele. E eu vou dizer uma coisa para você: se os teus pecados forem tão graves a ponto de você não poder enfrentá-lo pela frente, não tem problema, pode vir pelas costas dele mesmo, mas vem até ele, porque ela vem e toca Jesus não pela frente, mas ela toca pelas costas dele, por detrás dele. Ela não queria talvez ser vista por ele, e ela vem por trás e toca nele, mas ela vem até ele. Aleluia. A bênção não vai ir até você, é você que tem que vir até ela. Aleluia. Se você quer um milagre, aprenda isso. O milagre, você vem ao encontro dele. Aleluia. Na mesma passagem que nós estamos pregando aqui, alguns versículos acima, vai falar de um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga, e a sua filha estava enferma e depois morre. Ele se prostra aos pés de Jesus, ele vai até onde Jesus está, ele se prostra aos pés de Jesus, rogando pela sua filha. Nós vemos duas situações diferentes, mas as duas levam a ir ao encontro de Jesus. Alguém próprio vai em busca do seu milagre. Outro, alguém vai buscar Jesus por alguém que precisa de um milagre. Mas todos os dois casos, alguém precisa ir até ele. Aleluia. Não entendi, pastor. Tem dias que você vai entrar nessas portas porque você está precisando, e tem dia que você vai entrar por essas portas porque alguém ficou em casa precisando de um milagre e não teve condições, não teve força de vir até aqui, e você vai ter que vir por esta pessoa. Mas escute o que eu vou dizer para você: quem quer milagre tem que vir ao encontro do milagre. Então a segunda dica é: vá ao encontro de Jesus. Primeiro é ouvir falar, segundo, vá ao encontro. Não fica esperando, não. Nós temos que aprender que Jesus não é nosso garçom. É nós que precisamos dele. Então é nós que temos que buscar. Ou nós por nós, ou nós por alguém. Mas é nós que temos que ir até ele. Amém? Amém. Verso 27. Vamos gravar este versículo comigo. Amém? Amém. Diga comigo: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Esse entre a multidão tem um significado. Jesus estava cercado por uma multidão.
Uma multidão estava à volta de Jesus. E ela tem que entrar no meio dessa multidão. Jesus está no meio da multidão e ela tem que romper essa multidão para poder tocar em Jesus, para poder chegar até Jesus. O que significa isso, pastor? Ela, quando rompe a multidão, quando ela vai entre a multidão, ela precisa enfrentar o preconceito de todos que estavam naquela multidão. Por quê? Porque ela era imunda. Ela era imunda. Ela poderia ser reconhecida por alguém daquela multidão. Alguém poderia ver para ela e dizer: esta mulher aí é a filha da Maria, do José, é aquela que estava lá no Vale dos Rejeitados aí, foi aquela que foi abandonada, está aqui, ela é maldita, ela é impura. Arriscando a ser apedrejada, arriscando a própria vida, ela enfrenta aquela multidão. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem às vezes servir a Deus por causa de alguém da sua família, porque não querem enfrentar o preconceito da sua família. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer que servem a Deus, que vão à igreja, por causa às vezes da família. Estão mais preocupados com o preconceito, estão mais preocupados com a rejeição, estão mais preocupados com as pedradas do que aquilo que realmente elas precisam. Eu já falei aqui uma vez, uma senhora me procurou uma vez para ser batizada. Uma senhora de uns quase 60 anos. Eu disse para ela: amém, querida. Ô glória, você sabe que eu gosto de batizar, né? Se a pessoa não permanece, a série deles, irmãos. A minha parte eu fiz. Da mesma forma que eu batizei e apresentei a salvação, eu lavei as minhas mãos. Agora eu não nego o batismo para ninguém. Eu disse: que bênção. Daqui uns dias vai ter batismo. Já dá um nome para o secretário. Vamos batizar você também. Não, pastor. Eu quero que o senhor me batize, mas não no dia do batismo. Eu quero que o senhor me batize só eu e o senhor. Eu disse: por quê? Porque no dia do batismo vai ter um monte de foto. Essas fotos vão cair em rede social. E eu não quero que a minha família saiba que eu batizei. Eu não quero que a minha família saiba. Minha família toda é católica. Se eles souberem que eu me batizei, eu sou expulso da família. Ela vinha na igreja e a família não sabia. Ela aceitou Jesus e a família não sabia. E queria se batizar, mas não queria que a família soubesse. Aquele que se envergonhar diante dos homens de mim, Jesus disse: eu também me envergonharei diante do meu Pai que está nos céus. Esse tipo de pessoa, irmãos, é igual Nicodemos. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 2, que ele vai ter com Jesus à noite. E o à noite é porque ele não queria ser visto, porque tudo que é feito à luz do dia é visto. Então ele foi à noite para não ser visto. Nós temos que aprender, amados, que nós temos que romper a multidão, nós temos que enfrentar a multidão, nós temos que enfrentar quem for, por causa da nossa fé. Mas não podemos deixar de ir a Jesus por causa da multidão, por causa daquilo que vão pensar, daquilo que vão dizer, pelas pedras que podem nos jogar. Não importa, o que importa é o que eu quero Jesus, eu ouvi falar dele, eu sei que ele é maravilhoso, então eu quero ele.
penso eu, talvez ela pensou, o que é aquela multidão? Talvez alguém disse para ela, não vá até lá, porque tem uma multidão e a multidão vai te apedrejar. E talvez ela disse ou pensou, mas o que é uma multidão se faz 12 anos que eu estou sofrendo? Se me apedrejar, se eu morrer, eu vou morrer tentando. Crentes, agentes secretos, que nem a família sabe que servem a Deus. Diga comigo, ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão. Não importa os obstáculos que estejam entre eu e Jesus, eu vou até Ele. Aleluia. Não importa os obstáculos que estejam entre nós e Cristo, rompemos os obstáculos e vamos até Ele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Escute. Número 4. Verso 27. Vamos gravar comigo. Diga comigo. Ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás. Entre a multidão. E tocou nas suas vestes. Porque dizia. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Escute. A Bíblia diz que ela toca nas vestes de Jesus. Ela toca. Mas antes de tocar, ela acreditava que se tocasse, ela seria curada. Dessa maneira, Pai. Não foi só o fato dela tocar em Jesus, porque Jesus é santo, porque Jesus é poderoso. Se eu tocar em Jesus, porque Ele é santo, poderoso, vou ser curada. Não. Ela acreditava que se ela tocasse nele, simplesmente tocasse nele, seria curada. Ela acreditava nisso. E quando ela toca em Jesus, está aqui a quarta dica da mulher de fluxo de sangue para quem quer receber o milagre. Quando ela toca em Jesus, ela manifestou a fé que ela tinha, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela confiava. A fé é isso: confiar, acreditar, convicção. Ela acreditava, se eu tocar, eu vou ser curado, então eu vou tocar. E o que o Senhor quer dizer com isso? Amados, às vezes a gente pensa, se eu orar, vou receber. E daí nós fizemos? Não oramos. Às vezes você sente, se eu jejuar, se eu fizer um jejum de tantos dias, Deus vai me dar vitória. Você sente. Verdade, Deus. Você pensa dessa forma, você até acreditou dessa forma, mas você não faz. Você não manifesta a sua fé. Ou seja, não adianta você crer, não adianta você confiar, se você não manifestar. Por isso que a Bíblia diz, crie, por isso falei. Ou seja, eu não vou falar aquilo que eu não creio. Entendeu? Então se você crê, fala então. Fala, se você crê, fala. Mas se você não crê, então não fala. Então se você acredita que se fizer vai acontecer, então faz. Porque está cheio de gente só pensando e não faz. Mas ela fez aquilo que ela pensou que, se fizesse, seria curada. E se ela ficasse lá no vale dos rejeitados só pensando, estaria como muitos na igreja 10, 20 anos só pensando e nada muda na vida deles. Às vezes nós somos tocados por Deus e não fizemos aquilo que Deus está tocando no nosso coração. Dessa maneira, Deus. Deus está tocando, se a gente buscar mais, nós vamos receber. E daí que nós fizemos? Buscamos de menos. Ela manifesta a sua fé.
quando toca em Jesus, ela faz aquilo que acredita. Que se fizesse, mudaria a sua vida. Quantas pessoas que estão pensando que se fizesse, eu vou fazer dessa forma, ou eu vou me dedicar mais à obra, ou vou fazer mais a obra, ou vou ser mais fiel a Deus, ou vou fazer, não faz é nada. É a mesma coisa do pródigo que foi lido aqui hoje pelo nosso diácono Marcos. Se ele ficasse lá pensando na casa do meu pai, vou lá ter com eles, ficar só pensando, e ele não fosse, estava lá, irmãos, não já desejando comer a comida dos porcos, mas já estaria comendo junto com os porcos. Verdade, Deus. Então para de pensar, se fizer, você já fez? Estão pensando, mas você já fez? Pois se não fez, eu te desafio a fazer. Porque se você não crê, eu creio, se você fizer, as coisas vão mudar na sua vida. Amém, Senhor. As coisas vão mudar na sua vida. Depois dessa manifestação de fé nela, aqui a Bíblia relata que é a primeira vez que acontece isso. Alguém toca em Jesus e é curado. Mas no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 56, um pouco mais à frente, eu creio que isso que essa mulher fez se espalhou. Porque em Marcos 6,56 vai dizer assim: que em toda a cidade, aldeia e campo que ele ia, os enfermos rogavam para que pelo menos tocasse no seu manto para ser curado. O que o senhor quer dizer com isso? Pior que a gente não faz, irmãos, ele não incentiva ninguém. Tem coisa na sua vida que Deus quer que você faça, não é nem só porque você vai receber o milagre, é que se você fizer, você vai receber o milagre, vai incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo e vão receber o milagre também. Ou seja, você não recebe e ainda é tropeço na vida daqueles que estão precisando. Verdade, Deus. Você não busca, você não faz o que Deus está te chamando. E daí você não tem nada para contar para ninguém. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Amém. Se não consegue dar glória, pode dizer ai. Quinta dica: a mulher do fluxo de sangue, 5 dicas para receber o milagre. A quinta dica está no verso 28. Ela acreditava que se tocasse, seria curada. Mas escute o que diz o verso 28. Porque dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A quinta dica para você receber o milagre, dizia ela determinou que se ela fizesse dessa forma, ela recebia o milagre. Nós temos que aprender, irmãos, a determinar para receber. A Bíblia diz, Isaías 55, versículo 11: porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não sairá vazia, antes ela irá e prosperará naquilo que eu a enviei. Ou seja, aquilo que você fala. Tem alguns que não acreditam, mas a Bíblia deixa claro sobre isso, que as nossas palavras têm poder sim. Glória a Deus. Tem poder sim. A Bíblia diz que aquilo que nós falamos é o que nós vamos viver. A Bíblia diz que aquilo que nós falamos é o que nós vamos comer. E ela determinou com as suas palavras. Oxalá se os crentes saíssem de casa dizendo: hoje eu vou na igreja, mas eu vou sair de lá com o meu milagre. É Deus. É Senhor, é assim dessa maneira. Oxalá se os crentes saíssem de casa dizendo: hoje eu vou na igreja e hoje Deus vai falar comigo hoje. Oxalá se os crentes viessem para a igreja dizendo: hoje eu vou na igreja, mas esta porta vai se abrir que eu estou pedindo. A gente
vive uma vida, irmão, sem determinação nenhuma. É verdade. Se você ler 1 Reis 17, você vai encontrar o profeta Elias diante do rei Acabe. E ele não profetiza segundo Deus falou que não haveria chuva. Ele disse para Acabe: diante do Deus cuja face eu vivo, segundo as minhas palavras, está escrito desta forma: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Ele não disse: Deus manda eu dizer, ou segundo o Senhor manda dizer. Não, ele está dizendo: segundo as minhas palavras. Eu que estou dizendo que não vai chover. E quando ele diz isso, que não vai chover, Jeová diz: feche o céu, porque o profeta determinou na terra. É Deus maravilhoso. Ele usa a expressão de não ter chuva porque eles adoravam Baal. Baal era o Deus da agricultura, o Deus que mandava chuva. Então ele estava afrontando Baal, sabe, segundo as minhas palavras, não haverá chuva. Não eram as palavras de Deus, era a palavra do profeta. E Deus levou pelas suas palavras. Aqui nesta casa, muitas vezes, eu liberei palavras em cima deste altar aqui, sobre conquistas que nós iríamos conquistar. Amados, eu liberei aqui, em cima deste altar. E segundo aquilo que eu disse, aconteceu. A gente vai comprar. E ainda, muitas vezes eu disse: ó, em tanto tempo nós vamos comprar. No tempo que eu dizia, nós comprávamos, pagávamos à vista. Aprenda a determinar o seu milagre. Verdade é que nós não temos poder, mas o poder de Deus está em nós. Aleluia. E a Bíblia agora nos dá algo a mais que os profetas não tinham. O que, pastor? O nome de Jesus. Daí você pega e diz: no nome de Jesus vai se abrir essa porta. E a porta vai ter que se abrir, porque você disse que no nome de Jesus vai abrir. E assim você determinou, e assim você crê. Ela estava determinada. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Tenho certeza. Vai ser assim, conforme eu estou dizendo. E ela vai e toca nele. E no versículo 29, diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E ela sentiu. Aleluia. Milagre não tem dúvida. Milagre você sente. Eu vou repetir. Será que eu recebi? Não, então você não recebeu. Porque se você só disse, se você achou, você não recebeu. Porque o milagre você não acha, você sente. Alguma coisa aconteceu. Aleluia. Talvez você vai sentir um alívio, talvez você vai sentir uma alegria, talvez você vai sentir um calor, talvez você vai sentir um arrepio. Não sei. Deus tem multiformas de operar, mas você sente. A Bíblia diz: logo sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo, verso 30, estou encerrando, que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Ela conseguiu extrair de Jesus virtude. Virtude é o mesmo que poder. Por a gente, irmãos, vir para a igreja só por vir, por a gente vir ao encontro de Jesus cheio de dúvidas, a gente não consegue extrair nada dele. Ele até está no ambiente, mas você não extrai nada.
você não consegue absorver nada. Mas quando você vai determinado ou determinada, você consegue extrair dele. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, verso 31, e disse: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, ela sabia, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela conta para ele toda a verdade. Se fosse pela lei, se fosse seguir a lei, a partir do momento que Jesus é tocado por ela, Jesus se transformaria em imundo. Mas Jesus não fica imundo, e ela fica pura. E Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Você está querendo que Deus salve você? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai ficar querendo, porque é a tua fé que vai te salvar. Verdade. É a tua confiança em Deus. É aquilo que você pensa e acredita a respeito de Deus e que vai acontecer na sua vida. Vá em paz e ser curada deste mal. Vá em paz. Venha atribulada, mas vá em paz. Eu creio, se você não crê, eu creio que você veio aqui hoje atribulado ou atribulada, mas vá em paz hoje. Amém, Deus. Você vai em paz. Jesus está dizendo: vá em paz e ser curada deste mal. Esse mal que te atormentava não te atormentará mais. Glória a Deus. Você está curado, você está curado. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.